Boa noite, irmãos. Com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez, mais uma quarta-feira, para louvarmos o Senhor. Eu aqui na minha casa, irmãos aí na casa dos irmãos, como igreja do Senhor, nós vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor nesse tempo, nesse culto de oração. E com isso, eu quero nesta noite pensar com os irmãos nesse tempo que nós estamos vivendo, no mundo em que nós habitamos. É um mundo difícil. E a pergunta nessa nossa meditação é: será que conseguimos encontrar paz, alegria, felicidade no tempo de hoje, no mundo em que vivemos? A palavra do nosso Deus diz que sim, que nós precisamos, mesmo com todas as dificuldades, viver em paz e com felicidade, se alegrando no Senhor. Então por isso que nós vamos ler a palavra de Deus e meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite e adorar o Senhor com a nossa vida. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite o texto de Filipenses. Paulo escreveu na igreja de Filipos, texto de Filipenses capítulo 4, o versículo de 1 a 9, para assim que possamos meditar nesta noite sobre esse tema. Filipenses capítulo 4, versículo de 1 a 9. E quando você estiver lendo esse texto, pense no seguinte tema: nada pode tirar a minha paz e a minha alegria, porque ela vem do Senhor. Filipenses 4, de 1 a 9, o texto vai dizer assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Síndique que sintam o mesmo no Senhor. E peço que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Vamos orar? Deus amado, nós te louvamos nesta noite, Senhor, nesse culto de oração. E aqui, ó Deus, pedimos ao Senhor, fale conosco mediante a Tua palavra, que possamos verdadeiramente, ó Deus, buscar a paz e a alegria que vem do Senhor. Abençoe toda a sua igreja, Senhor, nós oramos assim agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. A nossa paz vem do Senhor. O texto aqui é muito claro. E eu quero pensar com os irmãos aqui, olhando para essa carta à igreja de Filipe, a carta aos Filipenses, pensando no que Paulo queria passar para eles e o que o Senhor quer nos passar nesta noite aqui, falando conosco nesse tempo em que nós estamos vivendo. A carta aqui apresenta uma grande variedade de experiências com as pessoas naquela época. Experiências de amargura, experiências, sabe, de conflitos, de arrogância, de humilhação. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui enquanto ele estava preso lá, aquela prisão domiciliar, já falamos sobre outros, né, lá em Roma. Estava aguardando lá o julgamento do imperador Nero, imperador romano. E aqui Paulo, nessa carta, ele agradece aos filipenses. Os filipenses porque, na verdade, foi a primeira igreja que Paulo implantou. Então, os filipenses tinham Paulo como seu missionário. Então, ajudava Paulo ali sustentando, sabe, com ali ofertas. Essa colônia, Filipos, lá uma colônia romana, foi o lugar que Paulo fundou ali a primeira igreja no solo europeu. Atos capítulo 16, de 11 a 40. Então a igreja ajudava Paulo e Paulo estava preocupado, orientando a igreja ali a estar firme, a estar alegre, a estar em paz, esperando no Senhor. Mas vamos pular para hoje, para o tempo de hoje. É possível vivermos em paz e feliz no tempo de hoje? A palavra do Senhor no nosso coração é que nada pode tirar a nossa paz e a nossa alegria. Mas o mundo de hoje, irmãos, é um mundo em que nós vamos vendo aquilo contrário à palavra de Deus. Aquelas pessoas que, na verdade, eles querem tirar proveito da outra, não é?
em dinheiro, tirar proveito, sabe, satisfazendo seus próprios deleites, é o que nós estamos observando, sabe? Um que não precisa tendo e outro que precisa muito não conseguindo, mas nós não podemos com isso, irmãos, ficar triste ou tirar a nossa paz ou ficar, sabe, sem a alegria que vem do Senhor. Cada dia a sociedade vai se tornando pior. Todos os dias ouvimos aí coisas horríveis do homem fazendo e que está acontecendo, mas nós sabemos que tudo isso acontece porque as pessoas não conhecem Jesus, não conhecem o Senhor. E quando olhamos então para esse quadro social, nós precisamos entender que tudo isso acontece, que tudo isso vem acontecendo e vem crescendo por causa do pecado no mundo, porque as pessoas não conhecem Jesus Cristo. Não que não tem mais jeito, não que, sabe, não, é porque não conhece o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O verso 4 que nós lemos de Filipenses, capítulo 4. E aí nós vamos pensar então, tirando desse texto e aplicando a nossa vida hoje, que é o mais importante aqui, é tirarmos para a nossa vida hoje algumas coisas que nós vamos vendo e vivendo hoje que tenta tirar a minha paz e a sua paz, mas não pode, porque a Bíblia diz que nada pode. A primeira coisa são as circunstâncias que nós estamos vivendo. A pandemia, o isolamento social, o emprego que está ruim, né? O serviço que não pode trabalhar, a enfermidade que vai crescendo, a situação difícil. As pessoas tendo que viver isolada, mas as circunstâncias não podem abalar a nossa paz e a nossa alegria, porque ela vem do Senhor. Paulo estava isolado da sua casa, preso, esperando o julgamento, mas ele não estava ali triste, sabe, ou pensando como ia ser, ele estava realmente ali crendo no agir de Deus. Primeira coisa, as circunstâncias. Segunda coisa, as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. E quando olhamos pessoas errando, sabe, nesse tempo, nós precisamos entender que eles erram justamente porque não conhecem as Escrituras e a Palavra de Deus. Então a nossa luta não é contra eles. Nós precisamos mostrar a paz que existe em nós, para que através de nós eles meditem na palavra que é a verdade, a palavra de Deus, que é a solução, que é a esperança. Então não são as pessoas que tiram a nossa paz, a nossa alegria, não pode. O dinheiro é o terceiro. Hoje as pessoas estão em busca do dinheiro, né? Eu tenho que ter base, eu tenho que conseguir, eu tenho que guardar o meu, eu tenho que ter o meu, sabe? Não é para mim, mas eu vou querer. A nossa Bíblia, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é dono do ouro, é dono da prata. É o Jeová Jireh, o Deus que supre a necessidade. Então a maior riqueza que o homem pode ter é depender de Deus, é confiar no Senhor. O mundo pensa que riqueza é ter as coisas. O mundo pensa que riqueza é consumir as coisas, e não é nada disso. Riqueza é... Hoje nós estamos vendo que pessoas que têm muito dinheiro estão indo embora, entendendo? E hoje estão vendo que a vida é um sopro e ficando tudo por aí. Então o dinheiro não pode tirar a nossa paz, a nossa alegria. E a ansiedade, por último. As pessoas não sabem como vai ser amanhã. Não sabem o que vai acontecer. Alguns até se perguntam, será que eu vou contrair o vírus? Irmãos, amanhã pertence a Deus. A ansiedade não pode abalar nossa mente, nosso coração, porque o nosso Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio, meio e fim. É aquele que sabe de todas as coisas, o amanhã pertence a Ele. O amanhã pertence ao Senhor. Vamos então pensar um pouco na palavra de Deus aí, tirando do livro de Filipenses. Circunstâncias, irmãos. Tempo que nós estamos vivendo. Problema de hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Filipenses 1, 12 e 13 diz assim. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O verso 2. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja, as circunstâncias que Paulo enfrentava serviam para eles de crescimento. Todas elas. Aqui está falando lá no capítulo 1 das cadeias, sabe? Das prisões, dos cárceres, daquilo que ele sofria, era para crescimento. E as pessoas viam nele realmente o Senhor. A guarda pretoriana e toda a guarda pretoriana via realmente ali um homem de Deus. Alguém que temia o Senhor, que confiava no Senhor. Que não fazia concessão.
Então, as circunstâncias devem servir para a nossa vida de crescimento. E crescimento para o progresso do Evangelho, do Reino de Deus. Paulo aqui fala acerca da alegria, não está falando, sabe, de coisas boas, de passeio, de viagem que ele fazia para curtir alguma coisa. Não, irmãos, era dificuldade mesmo. Dificuldade mesmo. Mas isso não roubava a alegria de Paulo. E as circunstâncias hoje têm roubado a alegria de muitas pessoas. Sabe? As pessoas têm andado com medo no dia de hoje por causa das circunstâncias. E vai sem saber o que fazer. O apóstolo Paulo passou por circunstâncias diversas na sua vida. Mesmo sendo um grande homem de Deus, ele não reclamava. Ele escreveu versículos memoráveis na palavra do Senhor, que nós podemos aqui compartilhar. Atos 20, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Então, para Paulo, o problema ou a dificuldade para ele era que ele não fizesse aquilo que Deus confiava ele fazer. Então, nas circunstâncias, sabe, nos problemas da vida, eu preciso falar daquilo que o Senhor confia em mim, sabe? É transmitir realmente o recado do Senhor. É dizer que Cristo é a única esperança. Olha a oportunidade que nós temos hoje. Então, eu não devo olhar para a circunstância e ficar com medo do que está acontecendo. Eu devo aproveitar a oportunidade e levar a esperança que há em mim. As pessoas, irmãos. Nossa luta não é contra carne e sangue, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós estamos vendo hoje totalmente o contrário. Pessoas pensando no seu interesse, naquilo que ele quer, que ele precisa, que ele acha que é bom para ele, e esquece do outro que está precisando muito mais do que ele. Tem ajuda agora aí do governo, e muitos se apropriando disso. Não, tem que comprar aquilo outro, comprar uma roupa melhor, comprar um eletro melhor, comprar aquilo melhor, enquanto o outro não tem um arroz e feijão em casa, mas para isso não tem problema. Enquanto outros lá em cima também se beneficiando, licitações e coisas. Não vamos entrar no mérito, porque não é objetivo nosso. Nós não temos. As pessoas erram, irmãos. Falham dessa forma, se apropriam de coisa que não é dela, tiram proveito do outro porque não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse não fazia isso. Você tem que tirar isso pela sua vida, pela minha vida. Por que você não tira nada de ninguém? Por que eu não tiro nada de ninguém? Porque eu sei que isso não agrada a Deus. Porque eu sei que o meu Senhor supre minha necessidade. Porque nós conhecemos a palavra. Então a Bíblia diz para não fazer nada por ambição egoísta, nem por vaidade. E aí as pessoas vão com isso, sabe, sem conhecer a palavra, se magoando, ou ficando magoado com a outra, sabe, querendo mal da outra porque a outra está fazendo coisa errada. Não devemos fazer isso. Não devemos ficar julgando as pessoas, dizendo que um está errado, o outro está errado, não era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo outro. Quando aqueles homens iam atirar a pedra naquela mulher que estava adúltera, não é? Jesus, quando chegou ali, ele falou o seguinte: ele disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aqueles homens estavam olhando só por erro da mulher, não por deles, não é? Eles estavam condenando aquela mulher. Então, quando eles começaram a refletir naquilo que Jesus havia falado, é o que nós temos que pensar hoje. As pessoas erram, porque não conhecem Jesus. Se você não conhecer Jesus, você faria a mesma coisa. Mas é porque nós conhecemos e tememos a Deus. Sabemos que os nossos olhos estão em todo lugar. Contempla os maus e os bons. Sabemos, sabe, que o Senhor não se agrada daquilo que é pecado. Então, por isso, fugimos da aparência do mal. Mas as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem. Por isso, precisamos exercer o perdão nesse tempo. Sabe, não julgando, não criticando, e sim orando, intercedendo. O Senhor fale ao coração, transforme aquela vida. É isso que nós temos que fazer nesse tempo. Nós precisamos perdoar. Sabemos que não é fácil. A vontade de dar é falar, mas não podemos. O perdão não é algo tão simples, né? Como Jesus nos diz na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. A dor continua. O prego está ali. Ele está cravado naquela cruz.
Só que Jesus, não é que ele se esquece da dor, que a dor continua, mas ele não fica se remoendo, sabe, com aquilo que ele estava sofrendo. Ele estava perdoando. O perdão é a limpeza da alma. Quando nós entendemos que as pessoas estão envolvidas no pecado, que não conhecem a palavra de Deus, e que só vão conhecer a palavra de Deus através daquele que está intercedendo, está orando, sabe, aí Deus vai agindo. É função nossa fazer isso. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E depois, mais à frente, ali ainda na cruz, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que ele está dizendo ali, irmão? A dor que eu estou sentindo aqui é muito grande, mas mesmo assim, perdoa porque não sabe o que faz. O erro é muito grande, irmãos, mas nós precisamos exercer o perdão e orar para essas pessoas e clamar a Deus, porque elas podem morrer a qualquer momento. Nós estamos vendo hoje nessa pandemia que a vida é realmente como fumaça, como a Bíblia diz. Pessoas estão sendo aí, sabe, sepultadas em trincheiras, cavando buraco com máquinas grandes e jogando o caixão lá dentro sem a família chegar perto. A vida está indo embora de uma forma muito rápida, vamos precisar entender isso. Então não são as pessoas, temos que orar por elas. O dinheiro, irmãos, quantas pessoas estão correndo atrás do dinheiro nesse tempo? Aí se eu não conseguir, se não der certo, se não parar, e se o comércio não abrir, se não voltar? Filipenses capítulo 3, 18 e 19. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Imagine isso, irmãos. Paulo falando. Só pensam no dinheiro, só pensam nas coisas daqui, só pensam, sabe, naquilo que pode conseguir. Isso vai ficar tudo por aí, irmãos. Pessoas ricas estão morrendo, ficando tudo por aí. Pessoas com casas imensas, sabe, estão paradas, tudo parado, não pode fazer nada porque o dinheiro não é nada, irmão, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então não é o dinheiro, até porque o nosso Deus é dono do ouro, dono da prata, ele diz que supre a nossa necessidade, ele diz que ele abre porta, sabe, ele diz que cuida. Então somos ricos porque cremos no Senhor. Não deixe o dinheiro tirar a sua paz nem a sua alegria, porque o Senhor supre a sua necessidade. Mas a sociedade em que nós vivemos, na qual o dinheiro deixou de ser uma simples moeda, sabe? Virou aí um Deus, sabe? Virou aí uma referência para as pessoas. As pessoas querem amar o dinheiro e correr atrás do dinheiro. O dinheiro, nosso Deus é dono da prata, né? Se o dinheiro fosse tão ruim assim, Satanás dava dinheiro para todo mundo, né? Deixava todo mundo rico. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Tem pessoas que são pobres, mas amam o dinheiro e querem o dinheiro, né? Tem pessoas que são ricas e mesmo assim conseguem ter meu sonho. Então o problema não é o dinheiro, o problema são as pessoas que amam o dinheiro, têm a mente no dinheiro. O dinheiro não pode roubar a nossa paz e a nossa alegria. E em relação ao dinheiro, irmãos, nós possamos, como servo de Deus, sabe, ser fiel a Ele, ser amigo da cruz de Cristo. Não podemos permitir, sabe, que a dificuldade de hoje nos faça temer contra o Senhor suprindo a nossa necessidade em todo o tempo. E por último aqui, o último ponto é a ansiedade. As pessoas pensando o que vai acontecer amanhã, como vai ser. Filipenses 4, versículos 6 e 7 que nós lemos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A ansiedade, na verdade, é quando a pessoa esquece do presente que ela está vivendo e aí quer ver o futuro, quer viver aquilo que ela não consegue, porque o futuro pertence ao Senhor. É colocarmos diante dele. E a pessoa só vai perder esse terrível, sabe, ladrão de alegria, que é aquilo que ela não pode, aí no futuro é realmente colocando a sua vida diante do Senhor. É você ver o presente crendo que o futuro pertence a Deus, que Deus vai suprir a necessidade, que Deus vai abençoar. É realmente uma vida de oração, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de busca ao Senhor, falar assim, eu dependo do Senhor. E Paulo aqui nos ensina, no verso 7 que nós lemos, e a paz de Deus que excede todo entendimento, o homem não consegue ver o futuro, todo entendimento,
guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor me diz que eu sou mais do que vencedor. Eu vou me preocupar com o futuro? Eu vou viver o presente. E no presente eu vou dizer, eu creio, eu confio no Senhor. Eu confio em Jesus. A promessa é dele e ele pode. E quando fazemos uma oração assim, crendo, como ter ansiedade? O crente em Jesus tem a sua mente e o seu coração guardada pelo Senhor. Vamos fazer isso. Vamos viver isso nesse tempo. Vamos compartilhar isso. Vamos transmitir essa esperança para as pessoas que estão sofrendo nesse tempo. Estão sofrendo, estão tristes e estão sem paz. Tristes por causa da circunstância. Sofrendo por causa de pessoas. Sofrendo por causa do dinheiro. Sofrendo por causa da ansiedade. Vamos transmitir isso, irmãos. Transmitir essa paz. Não podemos permitir que nada, absolutamente nada, tire a nossa paz e a nossa alegria. Por isso que a palavra no verso 4 de Filipenses diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos alegrar, colocando a nossa vida diante de Deus. Eu quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor, rogando a Deus que derrame paz na sua vida, a certeza da vitória em tudo. Não sei o que os irmãos estão passando, mas o Senhor sabe. Vamos colocar diante de Deus e ore por pessoas, para que a paz que habita no seu coração, habite no coração das pessoas também. Vamos clamar ao nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus. Te rendemos graças, ó Pai, pela paz do Senhor, que vive em nós, que habita em nós. Muito obrigado. A tua palavra diz, João 14, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ah, Deus, que possamos verdadeiramente crer e confiar no Senhor nesse tempo. Ó Deus, não olhando para aquele que está pecando, Senhor Deus, e julgando, mas eu orando para que eles entendam também que sem Jesus eles não vão chegar a lugar nenhum, ó Pai. Deus, nos ajude como igreja nesse tempo. Abençoe a tua igreja, cada um dos teus filhos em casa nessa hora. Tu conheces o coração, a necessidade de cada um. Dê paz e de alegria, Senhor Deus, plena aos teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Rogamos, ó Pai, as bênçãos dos céus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações e o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos nos seus lares, ó Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.